Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Connect. Hoje a gente vai bater um papo bem gostoso aqui com o Paulo Machado. Ele vai falar um pouquinho sobre atitudes e comportamentos que o empreendedor não pode ter. Verdade. Né, Paulo? Eu sou a Cristiane Almeida, sou consultora aqui do Sebrae. Paulo, dá um oi aí para o pessoal. Pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Espero poder contribuir com o sucesso do negócio de vocês. O Paulo é coach, é também palestrante, né, especialista em comportamento. E a nossa conversa aqui hoje vai ser bem produtiva. Você que está acompanhando a nossa conversa, manda um like, mande suas perguntas também, que a Bianca vai estar aqui mandando para mim, eu vou estar interagindo com o Paulo. E não esquece de curtir o canal e tocar o sininho lá para sempre acompanhar as nossas transmissões, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as atitudes e comportamentos, né, do empreendedor. A gente sempre ouve falar, Paulo, assim, das coisas que a gente deve fazer, né? Das atitudes que a gente deve ter para ter sucesso. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que a gente não pode fazer. É verdade, Cris. Você sabe que eu achei muito interessante a escolha desse tema, porque muitas vezes dá mais resultado você parar e prestar atenção nas coisas que você não deve fazer do que ficar buscando novas coisas para tentar alavancar o sucesso do seu negócio. Então vai ser muito bacana conversar sobre isso. Legal, e nós temos 7 pontos aí bem interessantes nesse tema. Vamos para o primeiro então. Vamos lá. Quando não se assume a responsabilidade pelos seus resultados, Paulo. É isso mesmo, Cris. Aqui para organizar melhor a nossa conversa, eu separei então em 7 hábitos, 7 atitudes, 7 comportamentos que você não deve ter se você quiser ser bem-sucedido no universo do empreendedorismo. E o primeiro deles, que eu gostaria de abrir a nossa conversa aqui, é você não assumir responsabilidade pelos seus fracassos. É ficar encontrando desculpas de por que o seu negócio não está dando certo. E muitas vezes essas desculpas, Cris, elas são variáveis incontroláveis. A pessoa fala, olha, meu negócio não decola por causa da situação macroeconômica do país, do governo, da crise, do mercado, dos meus funcionários, e fica sempre terceirizando a responsabilidade pela ausência de sucesso no seu negócio. E qual que é o problema disso? A pessoa acaba caindo numa zona de conforto, porque ela tem sempre um dedo para apontar e deixa de olhar para si mesmo. Então, a situação macroeconômica, essas variáveis incontroláveis, elas estão aí. Você não pode fazer nada a respeito delas e elas estão aí para todos. O que esses empreendedores que estão sendo bem-sucedidos, mesmo em tempos de crise, estão fazendo de diferente dos outros? É você deixar de culpar o exterior, assumir a responsabilidade plena pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, pois a partir disso você deixa de pensar em coisas que você não controla e você começa a atuar no seu universo pessoal, naquilo que está ao seu alcance. E eu tenho certeza de que todos que estão nos ouvindo aqui, existe uma série de coisas que você pode começar a fazer agora para alavancar o seu negócio que não dependem de nada além da sua própria vontade e iniciativa. Ou seja, papel de vítima, nem pensar. Não vai funcionar. E eu não quer dizer que eu não seja solidário com essas pessoas que estão tendo dificuldades, não é esse o caso. A questão aqui é que ficar reclamando não vai alterar a situação e não vai resolver. Eu sei que é difícil, eu sei que as condições nem sempre são favoráveis, mas elas estão aí e é com que nós temos que lidar. Muito bem. E também tem a questão que às vezes a gente coloca um esforço muito grande na estratégia errada, né, Paulo? Olha, se o primeiro ponto foi esse, ficar encontrando desculpas, o segundo é aplicar um esforço incansável em uma estratégia errada. Então a pessoa tem um objetivo, mas está utilizando uma estratégia que não vai funcionar. E a pessoa, ao invés de alterar ou rever essa estratégia, o que ela faz? Ela acaba aplicando mais esforço nessa estratégia que nunca vai dar certo. E esse é um grande erro que eu observo no meu trabalho e vejo muitos empreendedores, infelizmente, trabalhando muito, porém da maneira errada e não obtendo resultados. E como que ele pode saber que ele está na estratégia errada? O que ele tem que fazer
para que não erre nessa estratégia e siga esse caminho? Ótima pergunta. Uma primeira coisa é a análise de resultados constante, é você se frear, sair um pouco do modo automático de que tenho que prospectar, tenho que vender o tempo todo, parar periodicamente e avaliar, olha, o que eu estou fazendo está gerando resultados? Se não está, o que eu tenho que mudar? Como que eu posso melhorar essa estratégia? Eu vou te dar um exemplo prático, pessoal, que acho que vai ficar mais claro para as pessoas. Eu tenho um treinamento online para empresas e empreendedores de desenvolvimento pessoal. E no começo eu estava com esse programa online, com esse treinamento, e fiz experiências e ele estava funcionando muito bem. E eu precisava fazer com que as pessoas conhecessem esse treinamento. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de estratégias de marketing, porque eu tenho um histórico no marketing, e fiz página em Facebook, e campanha de ads, e isso e aquilo, e uma série de coisas que me consumiram demais, e fórmula de lançamento, e isso, aquilo. Eu não cheguei particularmente a fazer a fórmula de lançamento, e nem tenho nada contra. O que eu tenho contra são algumas apelações que existem na internet, mas eu fui atrás de diversas estratégias de marketing, e patinei muito tempo. Nada estava dando resultado. Você sabe o que me deu resultado no final das contas? Pegar e parar e repensar minha estratégia. Falar, olha, eu preciso que esse treinamento esteja no radar das empresas que tenham perfil de contratar treinamentos para desenvolver seus colaboradores. Então, eu avaliei aonde estão essas empresas. Fui atrás da lista, por exemplo, da Great Place to Work e vários outros meios que eu tinha para descobrir onde estavam essas empresas. Peguei o telefone, liguei nessas empresas, procurei o contato do RH, venci essa primeira barreira, procurei a pessoa certa, fiz uma apresentação PDF, mandei para essa pessoa e tive muito mais resultado de pessoas, olha, gostei da sua proposta, venha conversar. A partir de uma atitude muito simples que foi pegar o telefone, fazer uma lista de empresas e ligar uma a uma e apresentar esse treinamento, sem investir em campanhas de ad e verbas publicitárias e coisas que eu acabei patinando muito no começo e que não deram resultado, e às vezes uma coisa simples me trouxe um resultado enorme, e eu fico pensando se eu tivesse feito isso desde o início, mas todo aprendizado é válido. Sim, mas para isso você teve que sair do automático, parar para pensar naquilo que você estava fazendo e tomar uma atitude. Perfeito, e é isso que eu convido as pessoas que estão nos assistindo agora a aproveitarem, porque na correria do dia a dia a gente não para pensar, para repensar nossas estratégias. A gente está sempre cheio de demandas e pressões e a gente acaba não tendo essa oportunidade. Daí o que acontece? O tempo passa e muitas vezes a gente não avança. É necessário que haja um estímulo externo muitas vezes para que a pessoa pare, saia desse modo automático e tenha uma reflexão mais profunda sobre a estratégia do seu negócio. E aqui é a ocasião perfeita. Se a pessoa está nos assistindo, aproveita essa ocasião para frear um pouco, pensar melhor a sua estratégia e ver o que está funcionando e o que não está funcionando, e rever muitas vezes, em vez de investir um esforço incansável e cego numa estratégia muitas vezes que não vai levar a lugar nenhum. E para isso é importante também o conhecimento, né? Então, investir também sempre leitura, olhar outros cases, ver o que está acontecendo no mercado, né? Tá sempre atualizado. O próprio Sebrae é um canal riquíssimo que oferece um conteúdo de altíssima qualidade. Ter uma rotina, colocar 15 minutinhos menos aí de Facebook, de outras coisas, e colocar esse tempo dedicado ao Sebrae, ao canal aqui do Sebrae Digital, e tantas outras formas de obter conhecimento que a gente tem, inclusive a leitura, que eu sou um grande fã. E acho que todo empreendedor deveria ser um leitor voraz de livros no assunto. Isso faria toda a diferença. É verdade. Outro ponto também que é importante é a falta de conhecimento sobre os pontos fortes, né? Os seus pontos fortes. Como trabalhar isso? Olha, eu tenho uma palestra só sobre isso, porque é uma das principais causas de frustração profissional e frustração de empreendedores. Por causa de uma falta de autoconhecimento da pessoa identificar aonde estão seus pontos fortes, onde estão seus talentos naturais, para poder capitalizar em cima deles e aí sim alcançar a alta performance e ser bem sucedido no seu negócio, o que a pessoa muitas vezes faz? Ela acaba investindo em corrigir seus pontos fracos em vez de focar naquilo que ela já é boa naturalmente e delegar as áreas que ela não tem tanta aptidão. E isso, quem está dizendo não sou eu, mas foi Peter Drucker, num livro muito interessante que eu já falei no outro Sebrae que eu estive aqui no Connect, que é Gerenciando a Si Mesmo. Depois, se as pessoas quiserem, esse livro é de domínio público, manda um e-mail para mim, contato@paulomachado.com, que eu vou ter o maior prazer de enviar esse livro para vocês. Mas ele fala sobre
essa questão. O mundo é muito competitivo. Todo empreendedor, as chances jogam contra ele. Ele precisa se diferenciar, ele não pode ser muito aventureiro. E nesse ambiente competitivo, você só vai ser bem sucedido se você for capaz de estar entre os melhores da sua área. E para você conseguir estar entre os melhores da sua área, você deve saber investir, concentrar seus esforços naquilo que você tem talento, naquilo que você é bom. E não perder o seu tempo e a sua energia tentando corrigir coisas que com muito esforço você vai deixar de ser ruim para ser medíocre, quando você poderia utilizar esse mesmo tempo, essa mesma energia e potencializar os seus talentos naturais. Legal. Não que haja coisas que realmente às vezes a gente não tem aptidão e a gente precisa corrigir porque isso está nos limitando. Agora, gastar boa parte do nosso tempo tentando melhorar coisas que nós não somos bons. Tem pessoas, por exemplo, para ficar de um jeito mais prático, para ilustrar, são excelentes vendedores, mas são mais desorganizados na parte de administração, contabilidade. A pessoa fica tentando corrigir isso e em vez de tentar, de alguma forma, delegar ou minimizar isso aqui e focar no seu talento vendedor, e acaba se frustrando e não chegando a lugar nenhum, infelizmente. Legal, Paulo. E a questão das metas também é bem importante, né? Ter metas claras, ter metas bem definidas. Totalmente. Olha, Cris, aí você tocou num ponto que é crucial. Eu sempre falo para os empreendedores, na segunda-feira de manhã, ou no domingo à noite, melhor ainda, comece a sua semana, não comece a sua semana antes de ter claramente planejado as suas metas, o que resultados você espera obter nessa semana. Então, por exemplo, você vende tal coisa, é sair desse modo vago, assim, sem clareza. Eu quero vender mais. Não, eu quero vender tantos reais em tanto tempo e de tal maneira, ser específico. Essa semana, ao final dela, na sexta-feira à noite, quando eu for fazer um balanço de como foi a minha semana, eu quero ter concluído, eu quero ter obtido tais resultados. E uma dica que eu dou para o pessoal é fazer esse planejamento semanal de metas não baseado em atividades. Quantas coisas eu tenho que fazer, mas baseado em resultados que você espera obter. Então eu terei prospectado tantos clientes, eu terei concluído a apresentação do meu negócio, eu terei vendido X reais com o meu produto, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com uma meta clara, essas metas vão orientar as suas ações. E temporal, né, Paulo? Sempre. Porque a gente sempre coloca assim, um dia. Não. Dia nunca chega. Tudo que, se você quer aumentar drasticamente a sua chance de sucesso, você começa a colocar deadline para as coisas. Então, essa estratégia do semanal é bem interessante, né? Porque você divide essa meta em semanas. Na verdade, aqui a gente está só dando uma pincelada, mas existem metas de curto, médio e longo prazo, que elas têm que estar sempre no seu radar, mas assim, de uma forma bem prática para as pessoas que estão nos assistindo, começar realmente, na segunda-feira de manhã, fugir dessa tentação de responder e-mail, responder telefonema e fazer aquilo que você vem fazendo, parar e planejar 10, 15 minutos todos os dias quais resultados você espera obter naquele dia e quais resultados você espera obter ao final dessa semana de trabalho. Porque se você quer vender 5 mil reais nessa semana, todas as suas ações vão ser mais focadas à obtenção desse resultado de vender 5 mil reais. E se você não tem esse alvo, essa meta, as suas ações elas ficam dispersas, elas ficam desfocadas. Por isso é muito importante que você se freie esse impulso de começar a trabalhar e responder demandas e responder e-mails na segunda de manhã e planeje os resultados que você espera obter ao longo da semana. De preferência no domingo à noite e não na segunda de manhã, porque daí você já coloca tudo no papel no domingo à noite, descarrega seu cérebro, tira essa tensão mental, dorme relaxado. Na segunda-feira, quando você vai para o escritório, você já tem um script, algo pronto, um planejamento, é só seguir. E nessa questão do que a gente não deve fazer, né, Paulo? A questão da má gestão do tempo, né? Esse também é um tema bastante recorrente nesse universo de empreendedorismo. Porque os resultados que a gente obtém, eles não são proporcionais ao esforço que a gente emprega. Muitas vezes as pessoas trabalham, às vezes 12, 14 horas por dia. Mas uma frase que eu gostaria que o pessoal marcasse para ilustrar bem esse ponto é a seguinte: movimento não é progresso.
Sabe aquele hamster que fica correndo na gaiolinha? Ele corre o dia inteiro e não sai do lugar? Então, é quando você tem aquele sentimento de que você correu para lá e para cá, fez 1000 coisas, mas você ainda chega ao final do dia, ao final do expediente, com aquela sensação de improdutividade, de vazio interior, como se você não tivesse feito nada, apesar de ter riscado um monte de tarefas do seu caderninho. Então, o que isso denota? Então, apesar de você, digamos assim, se organizar lá no começo do dia, fazer uma lista de tarefas, você tem que pensar também que relevância tem essas tarefas para a tua meta. Exatamente. Um grande erro que as pessoas cometem é dedicar o mesmo tempo, o mesmo horário, o mesmo esforço igualitariamente ao longo de todas as atividades do dia. Mas existe uma coisa aqui que também a gente não... Perdão, não é o caso de aprofundar, mas o princípio de Pareto, o princípio 80-20, que resumidamente seria, de tudo aquilo que você faz, 20%, um pedacinho daquilo que você faz é responsável por 80% dos seus resultados. Cabe você parar e ser capaz de identificar aonde estão esses 20% e concentrar 80% do seu tempo nessas coisas e não distribuir ele igualmente entre todas as atividades, pois elas têm pesos diferentes. E para você identificar aonde estão esses 20%, é muito fácil. São aquelas coisas que te trazem resultado de fato, resultado concreto, que fazem você caminhar em direção à sua meta. Por isso que eu falei anteriormente, é muito importante você ter essa meta, porque se você tiver a meta bem clara e esse planejamento diário, é muito mais fácil você focar naquilo que vai te trazer resultado. E se você não tiver, é muito fácil você acabar dispersando os seus esforços em coisas que não vão trazer resultado. Então pare de novo, se freie e fale, isso aqui que eu tenho dedicado tantas horas do meu dia, tá me gerando retorno? Se não tá, o que mais me gera retorno? O que eu tenho que fazer? Como no caso que eu ilustrei antes, era sentar, pegar o telefone e ligar para as empresas. Isso estava me gerando resultado. Então esquece o resto, foca nisso. O foco, né? Foco. Exatamente. E não só o foco, porque tem pessoas que focam, mas focam nas coisas erradas. Por isso é muito importante a pessoa ter o foco mais naquelas coisas que realmente agregam valor, porque normalmente são as coisas que a pessoa tem mais medo e são mais desconfortáveis para fazer. Por isso que a pessoa acaba procrastinando. Então, é muito importante. A pessoa faz o que é fácil e agradável. Eu vou fazer uma página bem bonita no Facebook. Eu vou fazer, mudar minha logomarca, vou fazer não sei... E não que essas coisas não devam ser feitas, elas devem ser feitas e muitas vezes é o que precisa ser feito. Mas nem sempre. Muitas vezes a pessoa fica nessa zona de conforto, fazendo aquilo, criando uma ilusão de que está ocupada, de que está trabalhando, mas não está avançando. Aquilo que faz a gente avançar, normalmente, é aquilo que a gente tem mais medo de fazer. Aquilo que realmente, por exemplo, sentar e fazer esse planejamento, ligar para tal pessoa, levantar, sair do escritório e bater porta e tomar uma não na cara, e um monte de coisa. Sair da zona de conforto, né? Sempre. É isso que e é isso que distingue muitos empreendedores que acabam fracassando e empreendedores que são bem-sucedidos. Esses bem-sucedidos, eles estão constantemente se provocando a saírem da zona de conforto, enquanto que os outros acabam se acomodando. Com certeza. Isso também nos leva a pensar nos nossos hábitos, né, Paulo? Que maus hábitos são recorrentes, enfim, a gente vai criando isso e isso atrapalha muito o nosso... Olha, Cris, acho que a gente podia fazer um connect só sobre hábitos, porque é um tema que eu gosto muito. E se eu tivesse que responder qual é a principal diferença entre os empreendedores mais bem-sucedidos e aqueles que acabam não conseguindo ser bem-sucedidos, está no conjunto de hábitos que cada um tem para si. Eu posso assegurar você que um empreendedor que está almejando sucesso, está conquistando sucesso, e aquele que está patinando, os dois, eles possuem um conjunto de hábitos drasticamente diferentes. Então, é muito importante que você, mais uma vez, saia do modo automático, dessa rotina que você já está habituado, e de uma maneira consciente e proativa e estratégica, crie para si uma rotina de alta performance. E aí entra mais uma vez o seu planejamento semanal também. É você ter horário para começar as coisas e para terminar. É você ter a disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito, estando com vontade ou não. Então, essa questão dos hábitos, ela é fundamental. Na minha palestra que eu dei no Sebrae, inclusive aqui no ano passado, eu mostro uma imagem
com 2 empreendedores e 2 futuros diferentes, um próspero, um de dificuldade. E se me perguntassem o que conduz esse empreendedor para esse futuro de prosperidade e o que conduz esse para esse futuro de frustração, a melhor resposta que eu poderia dar é o conjunto de hábitos que cada um tem. Por quê? Você quer mudar de verdade o seu negócio? Eu sempre falo, você quer gerar uma mudança permanente no seu negócio ou na sua vida? Mude algo que você faz todos os dias. Não existe bala de prata, existe consistência e disciplina. Então tem uma frase que eu gosto bastante que é a seguinte: Cris, você não determina o seu futuro. Você determina os seus hábitos e os seus hábitos determinam o seu futuro. Então é muito importante que a pessoa pare e pense. E de acordo com o nosso tema, muitas vezes, em vez de você pensar qual hábito eu devo adquirir para ser bem sucedido, muitas vezes é mais eficaz você identificar qual hábito você deve eliminar. Por exemplo, muitas pessoas acordam e a primeira coisa que fazem, qual é? Pegar o celular e abrir o e-mail, o Facebook, o Instagram ou qualquer coisa assim, e já começam o dia com aquele mindset preguiçoso, ou a pessoa bate no soneca, ou faz uma série de coisas. Então, na hora de dormir, mesma coisa, a pessoa, em vez de ter uma boa noite de sono, leva o celular, começa a zapear quando veja 1 da manhã, 2 da manhã. Então, às vezes, é um corte assim drástico num hábito nocivo que está te causando um problema que vai gerar um maior resultado positivo para você nesse momento. E para dar uma dica para as pessoas que têm esse hábito, por exemplo, e querem perder, procure se afastar das tentações. Compre um despertador e desperte com o despertador e não com o celular, porque aí você já não vai ter essa tentação de acessar o celular. Crie um hábito de deixar o celular carregando na sala ou na cozinha e não leve ele para o seu criado mudo, que aí você já vai se afastar dessa tentação de ficar zapeando na hora de dormir. Então, é usar de estratégia para transformação de hábitos também. E existem hábitos assim que seriam legais, dicas para o pessoal, por exemplo, vamos ter o hábito de ler um pouquinho mais. Perfeito. Olha, 2 hábitos eu acho que são os principais, ou pelo menos aqueles que me vêm em mente agora. O primeiro deles é esse daí de você não começar a trabalhar antes de ter planejado o seu dia e elencado as prioridades. E a partir disso focar o seu esforço nas prioridades. No hábito número 1. Mas o segundo tem a ver com a leitura. Olha, as pessoas têm que ter a capacidade de enxergar o seu negócio e a sua vida em 4 dimensões. O que significa isso? É você enxergar os efeitos de pequenas disciplinas diárias ao longo do tempo. Se você ler um bom livro de empreendedorismo hoje, 10 minutos, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, se você se tornar o tipo de pessoa que todos os dias lê 10, 15 minutos um livro de empreendedorismo, daqui a 12 meses, se eu te encontrar, eu vou encontrar uma versão totalmente diferente, desenvolvida, se comparada à sua versão que não tem o hábito da leitura. Então, as pessoas acabam não embarcando nessa jornada, Cris, porque não vem um efeito imediato. Por isso que elas devem ser capazes de entender que se eu me tornar uma pessoa que eu leio 15 minutos todos os dias antes do trabalho, eu, daqui a 12 meses, vou ser uma pessoa totalmente diferente e as minhas chances de sucesso vão ser muito maiores. Então, a leitura, eu sou muito apaixonado por isso, porque você tem acesso às mentes mais brilhantes do nosso tempo e da história, tiveram a generosidade de compartilhar tudo que eles passaram. Quando que nós tivemos essa oportunidade de estar tão fácil a informação acessível, hoje em dia, acessível, né? E barato, na verdade, você pensar assim, olha, quanto tempo se o Steve Jobs fosse vivo, se você tivesse, ou Elon Musk, ou esses grandes empreendedores aí que normalmente são referência para muitas pessoas, ou aqui no Brasil também, quanto custaria para você ter assim, olha, um dia, uma semana só com ele aprendendo? Seria um valor inestimável. Agora, se você saber que por R$30 você pode comprar um livro onde ele reuniu tudo aquilo e colocou organizado, claro, prático, objetivo para você e com um valor praticamente simbólico, é fascinante pensar dessa maneira, mas infelizmente ainda há uma falta de cultura, uma falta de interesse pela busca desse conhecimento que está tão fácil e tão acessível a todos. Sim, e hoje em dia
não tem nem a desculpa de não poder ter tempo de ler, né, Paulo? Porque, assim, existem aplicativos, existem e-books, enfim, que você pode, de repente, até colocar no carro e ir ouvindo isso. Audiolivros, né? Então, as pessoas passam tanto tempo no trânsito, né? Podem preencher esse tempo de uma maneira produtiva, escutando audiolivros, mas essa questão de não ter tempo, eu sempre falo que não existe. Tem uma frase também que eu gosto muito que diz o seguinte: o tempo é a única riqueza distribuída igualmente entre todos os homens. A cada um são dadas precisamente 24 horas a cada dia que passa. Cada um faz aquilo que... A diferença está no bom ou mau uso que você faz desse tempo que você tem à sua disposição. Com certeza. Pessoal, mandem suas perguntas, né? Esse tema é muito rico. Eu acho que o tema de comportamento, ele é algo que ele afeta diretamente o sucesso ou o fracasso de uma pessoa como empreendedor, como profissional, enfim, tudo está nas suas atitudes, no seu comportamento. E você sabe que é curioso, Cris, porque nós somos ensinados desde o jardim de infância até a pós-graduação habilidades técnicas. Se você pegar formado em administração, se você pegar a grade que você teve de matérias na sua faculdade, você vai ver as habilidades técnicas que você desenvolveu: contabilidade, marketing, gestão, finanças. Agora, essas habilidades, elas são importantes, porém são insuficientes. Aquilo que distingue realmente aqueles empreendedores bem-sucedidos de tantos outros que passam uma vida de dificuldade são as habilidades comportamentais, que são essas que a gente está conversando. Você ter uma boa gestão do tempo, você ter foco nas coisas que realmente trazem resultado, você saber transformar seus hábitos e criar uma rotina de alta performance, você saber definir metas claras e conseguir permanecer focada na obtenção dessas metas e tantas outras coisas que ninguém ensina e infelizmente acaba fazendo muita falta para as pessoas. Por isso, o meu trabalho e a minha missão no desenvolvimento pessoal é ajudar as pessoas a adquirirem, a desenvolverem essas habilidades que fazem toda a diferença na nossa vida. Com certeza. Mas voltando à questão do hábito, Paulo, tem um hábito que é muito importante, que é o hábito de cuidar da saúde, né? Bastante. Porque sem a saúde a gente não faz mais nada. Você sabe, esse daí seria o 7º ponto, né, que eu tinha elencado aqui para nossa conversa. E realmente, a saúde, se você não cuidar, cedo ou tarde a conta chega. É como se você ficasse no cheque especial ou no limite do cartão de crédito ali, gastando e gastando e gastando e fechando o olho. Cedo ou tarde essa conta vai chegar. E eu não quero que você que está nos assistindo espere acontecer uma tragédia com a sua saúde para finalmente despertar e falar: eu preciso cuidar da minha saúde, que é o tipo da coisa que a gente só dá valor a hora que a gente perde. Então, que a gente não espere perder a saúde para começar a pensar mais seriamente nela. Eu sei que há períodos de crise, e principalmente no início de negócios, assim, que você precisa fazer o avião decolar e que vai te consumir e você vai ter que deixar, não negligenciar, mas você vai ter que deixar de uma maneira secundária na sua vida saúde, família, diversão e outras coisas em nome dessa decolagem do seu negócio. Mas é um período, é uma crise pontual, é um momento que exige, é o pré-lançamento de um projeto grande. Você não pode fazer disso uma constância na sua vida, porque o corpo não vai aguentar. Vai chegar uma hora que essa conta vai vir e essa conta é muito mais cara do que a gente imagina. Então, e a outra coisa também, as pessoas acharem que não dá para conciliar a questão de treinos e questão de saúde, bem-estar físico com o empreendedorismo. Não, agora eu não tenho tempo para isso porque eu tenho o meu negócio para cuidar. O que é uma grande falácia também, porque eu conheço pessoas que são grandes empreendedores, tem assim uma agenda super apertada, empresários, muitos funcionários, muitos compromissos, e ainda assim são triatletas, treinam 6, 7 vezes por semana, praticam jiu-jitsu, fazem alguma coisa e mesmo assim tem uma agenda super atribulada e conseguem priorizar a questão da saúde, porque eles sabem que um corpo forte fortalece a mente. Então é uma coisa que você realmente não só não pode negligenciar, como você deve focar, porque você vai pensar melhor,
você vai trabalhar melhor a partir de um bem-estar físico, de uma vitalidade, de uma disposição que é fruto de um conjunto de bons hábitos, seja na alimentação, na prática de exercícios e assim por diante. Tem uma frase, eu realmente não sei quem falou, mas de que se você não achar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença. E vai ter que achar mesmo, porque ali não adianta você querer trabalhar, não adianta o compromisso, a reunião que você tem. A partir do momento que você é acometido por uma enfermidade grave, todo o resto passa a ser secundário. Então não importa. A saúde em primeiro lugar, porque a partir disso, desse bem-estar, você tem a energia para perseguir todo o resto e contornar todas as crises e superar todos os desafios. Sem isso, não. E quantas pessoas talvez que estejam nos assistindo que já estão no limite, assim. E eu queria que isso servisse de um alerta para você realmente repensar essa questão e aproveitar isso para cuidar bem da sua saúde, porque um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é negligenciar até o ponto disso estourar, e aí não tem o negócio, não tem o dinheiro, não tem nada, e a saúde, que é o principal, acaba se deteriorando. E outra coisa que as pessoas negligenciam também, às vezes, nessa correria do dia a dia e com negócios, enfim, é a própria vida pessoal, né, que afeta a nossa saúde, a vida familiar, enfim. Casamento. Filhos. Tantas coisas. E eu tenho 2 filhinhas pequenas, uma já não está tão pequena, mas eu nunca vi alguém chegar lá na frente e se arrepender que deveria ter trabalhado um pouquinho mais. Agora, quantas pessoas eu vejo reclamando de que por causa do trabalho não perceberam, não viram o filho crescer, ou está um terceiro casamento, não consegue fazer uma relação durar, porque tudo é trabalho, tudo é isso. E aqui entra novamente aquilo que eu falei. Há momentos que realmente o trabalho vai te consumir e vai exigir que tua vida meio que circule em torno do trabalho. Agora, se você for sugado para isso e fizer disso uma constância, todo o resto vai acabar se deteriorando também. Seja o seu casamento, a sua saúde, seus amigos, os relacionamentos com seus filhos. Daí teu filho vira adolescente, não te olha na cara, você já não tem nem mais uma relação familiar, uma harmonia no lar. Daí você acaba trabalhando mais ainda porque você não quer voltar para casa para encontrar aquela realidade pessoal que você tem, e acaba caindo num ciclo vicioso. E quando vê, então é importante também que haja esse equilíbrio. Ter essa consciência, né, de que existem momentos que você precisa se dedicar mais, mas não é só aquilo, né? Existe todo um universo que você vive que você precisa E tem o outro lado também, para não romantizar muito. Muitas pessoas falam, tem o meu casamento, minha filha, minha saúde, e aí deixa de focar no trabalho. Porque eu tenho isso para fazer. Não, há momentos que você realmente tem que deixar isso em segundo plano, porque senão o seu negócio não vai decolar. Então, existe o outro lado da moeda também. A questão é o equilíbrio e você não fazer disso uma permanência na sua vida. Né? Legal, Paulo. Muito bom o nosso bate-papo aqui. Nós não temos perguntas até agora, né? Então, assim, te peço, Paulo, que você deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo hoje. Com prazer, Cris. Agradeço a atenção de todos aí que acompanharam e que vão acompanhar posteriormente também a esse vídeo. Se você busca o seu desenvolvimento, eu sempre costumo falar, tudo nasce a partir do nosso desenvolvimento pessoal. Você quer ter um negócio de sucesso, você precisa ser um empreendedor capacitado, você precisa ser uma pessoa melhor, você precisa se desenvolver, adquirir habilidades. Então, o primeiro passo é o seu desenvolvimento pessoal. E aí entra a aquisição de habilidades técnicas, que também são importantes, todo o suporte que o Sebrae aqui dá, enfim, mas também a aquisição dessas habilidades comportamentais. E se você tem esse desejo de se desenvolver, mas não sabe como, por onde, às vezes, eu quero me desenvolver, mas eu não sei por onde começar, o que eu devo fazer, eu vou convidar você a me mandar um e-mail, contato@paulomachado.com, que eu vou mandar um presente, que é uma amostra do meu livro, O Verdadeiro Sucesso, que aqui é um compilado com 10 princípios, 10 habilidades que são essenciais para o sucesso de qualquer empreendedor. E se você tiver interesse, eu vou presentear você com essa amostra, é só você me mandar um e-mail, e espero que possa contribuir também para essa sua busca, que eu desejo muito sucesso para você que está nos assistindo. Só de o fato de você estar nos assistindo aqui
agora, numa quinta-feira, mostra que você já é uma pessoa diferenciada, que você está buscando o seu desenvolvimento, e por isso eu queria poder te ajudar de alguma forma. Fica o meu contato, meu site também, paulomachado.com. Quem quiser manter esse contato, vai ser um prazer ouvir, conversar e conhecer mais um pouco da história de cada um de vocês. E agradeço ao Sebrae também pela oportunidade, sempre gosto muito do trabalho de vocês e fico à disposição assim que tiver um novo Connect. Nós agradecemos, Paulo, aí a tua disposição, ter vindo conversar com a gente essa tarde. Agradeço também a todos que acompanharam. Peço que compartilhem o vídeo, curtam, e nós estamos disponíveis nos canais de atendimento do Sebrae, né, pelo nosso portal, no chat, no 0800 570 0800 e todos os canais do Sebrae. Muito obrigada, gente, e até o próximo Connect. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.